Olá meus amigos, vim agradecer todos que inscreveu no meu canal no YouTube. E seja bem-vindos novos inscritos. Relato enviado por um inscrito. Antes de tudo peço que veja meus vídeos até o final, deixe seu joinha, inscreva-se e compartilhe. Seja todos bem-vindos. Relato a seguir é sobre um desses locais aparentemente tranquilos. Primeiro relato. Shadowpelpli ou Shadowpelpli são figuras humanoides escuras que muitas pessoas afirmam ver em sua visão periférica em momentos de paralisia do sono. Essas aparições são frequentemente descritas como silhuetas negras sem características discerníveis. Nos Elas são conhecidas como Shadowpelpli ou Shadow Figures. No islamismo são associados aos Jinn, seres espirituais que podem assumir várias formas. Na mitologia nórdica são comparados aos Draugr, mortos-vivos que assombram os vivos. Na mitologia celta são associados aos Cid, seres do outro mundo que podem interagir com os humanos. Na mitologia grega são relacionados às sombras do submundo. Na mitologia japonesa são comparados aos Surei, espíritos vingativos. Na mitologia chinesa são associados aos Yi, espíritos de pessoas que morreram de forma trágica, e na mitologia aborígene são seres do grande tempo do sonho. A lenda das pessoas das sombras tem raízes profundas em várias culturas e tradições. Muitas religiões descrevem seres sombrios e sobrenaturais que habitam o submundo. A popularidade moderna dessas figuras foi amplamente impulsionada pelo programa de rádio Coast to Coast 1, que discutiu o tema extensivamente pela primeira vez em 2001. Existem várias hipóteses para explicar a origem das pessoas das sombras. Alucinações, causadas por privação de sono ou uso de substâncias como metanfetaminas e demais alucinógenos. Paralisia do sono, uma condição onde a pessoa está consciente, mas incapaz de se mover, acompanhada por alucinações vívidas. Explicações paranormais. Algumas teorias sugerem que são habitantes de outras dimensões tentando se manifestar no nosso espaço-tempo. E você já teve algum encontro com o Shadowpelpli? Conte nos comentários abaixo. Segundo relato. Para quem não conhece a lenda da Rainha Santa Isabel, o milagre das rosas, a prova da caridade divina, era uma manhã fria e nublada no castelo do Sabugal, no inverno de 1281. Eu, Manuel de Alenquer, trovador a serviço do nobre rei Dom Dinis, observava a Rainha de Isabel, a Rainha Santa, como viria a ser conhecida, enquanto ela saía do castelo. Seu semblante era sereno, e sua missão era nobre: distribuir pães aos mais desfavorecidos. A rainha caminhava pelas ruas de Coimbra, seu manto azul escuro envolvendo-a como um escudo contra o frio cortante. O povo a reverenciava, pois sabia que ela dedicava sua vida à caridade e à compaixão pelos menos afortunados. Mas, naquele dia, algo extraordinário aconteceria, algo que ficaria gravado na memória de todos nós. O rei, curioso e desconfiado, decidiu segui-la. Ele queria testar a veracidade das histórias sobre a generosidade da rainha. Assim, escondeu-se atrás de uma árvore e esperou que ela passasse. Quando a rainha se aproximou, ele surgiu diante dela, surpreendendo-a. "Onde vais, minha rainha, com esse arregaço tão cheio?" perguntou Dom Dinis, com um sorriso malicioso nos lábios. De Isabel, sempre digna e corajosa, respondeu: "Vou ao mosteiro, meu senhor, para ornamentar os altares." O rei, ainda mais intrigado, insistiu: "Mas o que levas aí? Por que escondes o que carregas?" A rainha hesitou por um momento, mas sua fé e devoção a Deus a impulsionaram. Ela abriu o manto, revelando um tesouro inesperado: rosas vermelhas e brancas, frescas como se fossem colhidas na primavera. O pão que ela escondia havia se transformado magicamente em flores perfumadas. Dom Dinis ficou sem palavras. O milagre estava diante de seus olhos. Ele ajoelhou-se, pedindo perdão à rainha por sua desconfiança. E, naquele instante, a notícia se espalhou pela cidade de Coimbra. O povo proclamou de Isabel como santa, uma mulher cuja caridade e fé haviam sido abençoadas por Deus. Assim, a lenda do milagre das rosas ecoou através dos séculos, lembrando-nos da generosidade e da graça divina que permeiam nossas vidas. Terceiro relato.
Valéria, a mãe morta na penumbra da velha mansão abandonada, onde o tempo se desfaz em teias de aranha. O silêncio é mais denso que a escuridão. Valéria vagueia. Ela não está viva, mas tampouco está morta. É uma figura humanoide, um espectro que um dia foi mulher e mãe. Seu nome ecoa pelos corredores sombrios, sussurrado pelos ventos noturnos. Valéria, com seus cabelos compridos e lisos, agora cinzentos como a névoa que envolve a casa. Seus olhos, fundos e vazios, refletem a dor de uma existência aprisionada entre mundos. Sempre segurando um bebê no colo, Valéria caminha sem rumo. O pequeno ser em seus braços não chora, não se mexe. É como se o tempo tivesse congelado naquele momento de agonia. Valéria tenta gritar, mas nenhum som escapa de seus lábios pálidos e trêmulos. Seus dedos delgados e compridos agarram-se ao vazio, como se buscassem algo que se perdeu há muito tempo. As unhas, agora longas e afiadas, são testemunhas silenciosas de sua agonia. Ela não sabe por que está ali, nem como chegou a esse estado entre a vida e a morte. Os moradores da vila evitam a mansão. Dizem que quem ousa entrar encontra Valéria, com seu rosto marcado pela tristeza e desespero. Alguns afirmam que ela busca a redenção, outros que está amaldiçoada. Mas todos concordam que sua presença é um lembrete sombrio de que nem tudo que está morto descansa em paz. E assim, Valéria continua sua eterna vigília na velha mansão, segurando o bebê que nunca cresce, com a expressão de um grito silencioso. Ela é o eco de uma tragédia, um enigma que assombra os sonhos dos corajosos o suficiente para se aventurarem por entre as ruínas. Fonte 1 inscrito do canal do Kleber Uchoas. Ajudem-nos a chegar a 4.000 inscritos, obrigado. Canal do Kleber Uchoas agradece pela sua visita, volte sempre.